Já alguma vez se perguntaram se a comida que guardam e reaquecem carinhosamente para a refeição seguinte pode, de facto, estar a prejudicar a vossa saúde? Aquelas sobras do jantar de ontem, que parece tão conveniente e inofensiva, pode esconder um segredo sombrio. Vivemos num ritmo acelerado e reaquecer alimentos é uma prática tão comum que poucas vezes paramos para pensar nas suas consequências. Mas e se eu vos dissesse que alguns dos alimentos mais básicos e amados nas nossas cozinhas podem tornar-se verdadeiros inimigos quando reaquecidos, contribuindo silenciosamente para problemas de saúde que tanto queremos evitar, como doenças graves ou até mesmo a perda de memória que tanto nos assusta? A realidade é que o que parece uma solução prática pode, sem sabermos, estar a colocar-nos em risco. É uma daquelas verdades desconfortáveis que os médicos e nutricionistas raramente nos dizem de forma clara, mas que impactam diretamente a nossa vitalidade e a clareza da nossa mente à medida que envelhecemos. Mas não se preocupem, porque hoje vamos desvendar este mistério. Neste vídeo, vamos analisar 5 alimentos comuns que, ao serem reaquecidos, podem transformar-se em algo tóxico, aumentando o risco de doenças graves, como o cancro ou problemas de memória. O conhecimento é poder, e saber como manusear os nossos alimentos pode fazer toda a diferença na nossa saúde a longo prazo. Fiquem comigo até ao fim, porque há algo que vos vai realmente surpreender e mudar a forma como veem as vossas sobras. Vamos começar por algo que muitos de nós fazem quase todos os dias. Um alimento básico em quase todas as casas portuguesas: o arroz. Quem nunca fez uma panela de arroz maior do que o necessário, com a intenção de comer as sobras no dia seguinte, ou até mesmo uns dias depois? Parece uma ótima ideia, não é? Economia de tempo, menos desperdício. No entanto, o arroz, quando reaquecido de forma inadequada, pode ser um dos grandes culpados por problemas de saúde inesperados. O perigo esconde-se numa bactéria chamada Bacillus cereus, que é incrivelmente comum e está presente em muitos solos e, consequentemente, em grãos de arroz crus. Os esporos desta bactéria são muito resistentes e podem sobreviver à cozedura do arroz. Se o arroz cozido for deixado à temperatura ambiente por muito tempo, digamos mais de 1 hora ou 2, especialmente em climas mais quentes como o nosso, esses esporos podem multiplicar-se e produzir toxinas. E aqui está a parte crucial. Essas toxinas não são destruídas pelo reaquecimento, mesmo que o arroz esteja a ferver. O que acontece é que, ao ingerirmos estas toxinas, podemos sentir um mal-estar gastrointestinal que se manifesta como vômitos ou diarreia, normalmente umas horas após a ingestão. Mas a preocupação maior, especialmente para quem já tem uma saúde mais delicada ou um sistema imunitário menos robusto, é a exposição repetida a estas substâncias tóxicas. Embora os sintomas agudos possam ser apenas uma indisposição passageira, a acumulação e o impacto a longo prazo de toxinas no corpo, mesmo em pequenas doses, podem sobrecarregar o fígado e os rins, órgãos essenciais na desintoxicação do nosso organismo. Esta sobrecarga contínua, ao longo dos anos, pode contribuir para inflamações crónicas no corpo, que são a base de muitas doenças degenerativas, incluindo, segundo algumas investigações, un maior risco de certas formas de cancro ou declinio cognitivo que pode levar á demencia. Pensen ben, a inflamación é un dos factores xave na progresión da doenza de Alzheimer e tudo o que a promove, mesmo que de forma subtil, merece a nosa atención. Então, qual é a solução para o arroz? É simples, mas exige disciplina. Assim que o arroz estiver cozido, sirvam o que vão comer, e o restante espalhem numa travessa rasa para que arrefeça o mais rapidamente possível. O ideal é que esteja no frigorífico em menos de 1 hora, ou no máximo 2 após ter sido cozinhado. E nunca, mas nunca, o reaqueçam mais do que uma vez. Se o reaquecerem, garantam que o fazem de forma uniforme e que ele atinge uma temperatura bem alta, fumegante. Mas idealmente, se não o vão consumir logo, tentem arrefecê-lo e congelá-lo de imediato para futuras refeições, se for o caso. Ao congelar, a proliferação de bactérias é interrompida. Agora, do arroz passemos para o frango. Ah, o nosso bom e velho frango assado do domingo. Que delícia! E as sobras? Sanduíches, saladas ou aquele arroz de pato improvisado. O frango é uma proteína magra e muito versátil, mas como toda a carne de aves,
O seu reaquecimento exige cuidado extremo. O principal problema com o frango reaquecido é a sua composição proteica. Quando o frango é cozinhado e depois arrefecido, a estrutura das suas proteínas pode alterar-se. Se for reaquecido de forma inadequada, por exemplo em lume brando ou no micro-ondas de forma desigual, essas proteínas podem desnaturar-se ainda mais e tornar-se difíceis de digerir. Isto pode levar a indigestão, desconforto gástrico, inchaço e, em casos mais graves, até intoxicação alimentar. Pensem comigo, o nosso sistema digestivo, à medida que envelhecemos, já não tem a mesma eficiência de outrora. A produção de enzimas digestivas diminui e o processo de assimilação de nutrientes torna-se mais lento. Adicionar alimentos que são intrinsecamente mais difíceis de digerir só vai sobrecarregar ainda mais este sistema já sensível. Além disso, tal como o arroz, o frango é um excelente meio para a proliferação de bactérias como a Salmonella ou a Campylobacter, se não for manuseado e arrefecido corretamente. Deixar o frango cozinhado à temperatura ambiente por longos períodos, antes de o refrigerar ou reaquecer, é um convite aberto a estes micro-organismos. E estas bactérias, quando em grande número, podem causar intoxicações alimentares graves que vão muito além de uma simples dor de barriga. Podem levar a desidratação severa, fraqueza e, para pessoas mais idosas, podem até requerer hospitalização e ter consequências duradouras para a saúde, enfraquecendo o sistema imunitário e tornando o corpo mais vulnerável a outras infecções e doenças. A ligação entre infecções repetidas e inflamação crônica, que é um fator de risco para o declínio cognitivo, está cada vez mais documentada. Portanto, a forma como reaquecemos o nosso frango não é apenas uma questão de sabor, mas de saúde. Então, qual é o segredo para o frango? Deve ser sempre reaquecido até estar a fumegar e bem quente por todo o lado. Não o deixem morninho. O ideal é cortá-lo em pedaços mais pequenos para garantir um aquecimento uniforme e rápido. Usem o forno ou uma frigideira em lume alto em vez do micro-ondas, se puderem, pois estes métodos tendem a aquecer mais uniformemente. Se usarem o micro-ondas, parem a meio, mexam e voltem a aquecer. E mais uma vez, evitem reaquecer o frango mais do que uma vez. Se tiverem sobras, dividam em porções individuais e refrigerem ou congelem de imediato. Não deixem o frango cozinhado em cima da mesa enquanto estão a almoçar ou a jantar, por exemplo, para só o guardar depois. Quanto mais rápido ele arrefece e vai para o frio, menor a probabilidade de as bactérias se multiplicarem. Agora que compreendemos os perigos do arroz e do frango, vamos mergulhar nos vegetais de folha verde escura e nas batatas, que também guardam os seus próprios perigos quando reaquecidos. Continuidade à nossa jornada pelos alimentos que merecem a nossa atenção, vamos agora falar de um grupo que é sinônimo de saúde e vitalidade, os vegetais de folha verde escura. Pensem nos espinafres, nas couves, na beterraba e até no aipo. São alimentos repletos de vitaminas, minerais e antioxidantes essenciais para uma vida longa e saudável. No entanto, o seu lado menos conhecido e potencialmente perigoso emerge quando decidimos reaquecê-los. A questão aqui reside nos nitratos. Os vegetais de folha verde, como parte do seu processo de crescimento natural, absorvem nitratos do solo. Estes nitratos são, em si, inofensivos para a nossa saúde. O problema surge quando estes vegetais são cozinhados e depois arrefecidos lentamente ou armazenados de forma inadequada. Durante este processo, as bactérias presentes nos alimentos e no nosso ambiente podem começar a converter os nitratos em nitritos. Os nitritos, por sua vez, podem reagir com certas proteínas presentes nos próprios vegetais ou noutros alimentos com os quais são combinados, formando nitrosaminas. E as nitrosaminas, meus amigos, são compostos que têm sido associados a um aumento do risco de cancro em vários estudos. Podem também, em doses elevadas, causar uma condição chamada meta-hemoglobinémia, que é a redução da capacidade do sangue de transportar oxigênio, o que é particularmente perigoso para bebés e pessoas com problemas cardíacos ou respiratórios. A ideia de que um alimento tão saudável como os espinafres podem, sob certas condições, tornar-se um perigo,
é realmente chocante. É um lembrete de que até as melhores intenções na cozinha podem ter consequências inesperadas se não tivermos o conhecimento certo. A inflamação crônica e o stress oxidativo são caminhos para o declínio cognitivo, e a exposição a compostos potencialmente carcinogénicos ou pró-inflamatórios através da dieta é algo que devemos evitar ao máximo, especialmente quando o nosso corpo já não é tão eficiente na desintoxicação como era em jovem. Então, o que fazer com os nossos queridos vegetais de folha verde? A melhor abordagem é consumi-los frescos, logo após a cozedura. Se tiverem sobras, o ideal é não as reaquecer. Em vez disso, tentem incorporá-las em pratos frios como saladas. Se forem espinafres cozidos, por exemplo, podem adicioná-los a uma salada de grão de bico ou simplesmente descartá-los. Sei que isto pode parecer um desperdício, mas a vossa saúde deve ser sempre a prioridade. Se realmente precisarem de reaquecê-los, façam-no rapidamente e a uma temperatura muito elevada, mas o risco permanece. A recomendação mais segura é sempre cozinhar apenas a quantidade que vão consumir numa única refeição. Agora, vamos virar a nossa atenção para um outro alimento básico e adorado em Portugal: as batatas. Cozidas, assadas, fritas, em puré. São a base de muitos dos nossos pratos favoritos, mas, tal como o arroz, as batatas carregam um risco oculto quando reaquecidas de forma imprópria. A principal preocupação com as batatas é a Clostridium botulinum, a bactéria responsável pelo botulismo. Embora seja mais conhecida por estar associada a conservas mal preparadas, esta bactéria anaeróbica, que prospera na ausência de oxigênio, pode desenvolver-se em batatas cozinhadas, especialmente aquelas que foram assadas em papel de alumínio e depois deixadas à temperatura ambiente. O papel de alumínio cria um ambiente sem oxigênio que é perfeito para o crescimento desta bactéria. Se a batata assada não for consumida de imediato e for deixada arrefecer lentamente fora do frigorífico, os esporos do Clostridium botulinum podem germinar e produzir uma neurotoxina extremamente potente. Esta toxina pode causar botulismo, uma doença rara, mas grave, que afeta o sistema nervoso e pode levar à paralisia e, em casos extremos, à morte. Os sintomas podem incluir visão dupla, dificuldade em engolir, boca seca e fraqueza muscular. Além disso, as batatas, se expostas à luz, podem começar a produzir solanina, um glicoalcaloide tóxico que lhes confere uma coloração esverdeada e um sabor amargo. Embora a solanina não esteja diretamente ligada ao reaquecimento, o armazenamento inadequado antes e depois da cozedura pode aumentar os seus níveis. Consumir batatas com altos níveis de solanina pode causar náuseas, vômitos, diarreia, dores de cabeça e, em casos graves, problemas neurológicos. A saúde do nosso cérebro, a nossa capacidade de raciocinar e de reter memórias é inestimável. Tudo o que possa comprometer a função neurológica, mesmo de forma gradual, deve ser encarado com a máxima seriedade. Então, como devemos lidar com as batatas? Se assarem batatas, retirem-nas do papel de alumínio assim que saírem do forno. Consumam-nas de imediato. Se tiverem sobras, coloquem-as no frigorífico o mais rapidamente possível, dentro de 1 a 2 horas. Nunca as deixem à temperatura ambiente por muito tempo. Quando forem reaquecer, garantam que as batatas ficam bem quentes, a fumegar. Se forem batatas cozidas ou em puré, devem ser refrigeradas rapidamente e reaquecidas apenas uma vez, e sempre até estarem bem quentes. Evitem aquelas batatas que começaram a ficar esverdeadas ou que têm rebentos, pois são sinais de que os níveis de solanina podem estar elevados. A prevenção é sempre o melhor caminho. Finalmente, vamos falar de um alimento que é um verdadeiro presente da natureza, mas que exige um cuidado especial: os cogumelos. Adorados em risotos, massas e molhos, os cogumelos são fungos com um sabor e textura únicos. No entanto, a sua estrutura proteica delicada e o seu alto teor de água tornam-nos particularmente sensíveis ao reaquecimento. Quando os cogumelos são cozinhados e depois reaquecidos, as suas proteínas podem degradar-se. Esta degradação pode levar à formação de substâncias que podem causar desconforto gástrico, como dores de estômago, náuseas e inchaço. Para quem já tem um sistema digestivo mais sensível,
o impacto pode ser ainda mais pronunciado. Além disso, os cogumelos, tal como outros alimentos com alto teor de água e proteínas, são um terreno fértil para a proliferação de bactérias se não forem armazenados corretamente. Se os cogumelos cozinhados ficarem à temperatura ambiente por muito tempo, a deterioração pode ser rápida e a ingestão de cogumelos estragados pode levar a intoxicações alimentares sérias. A questão aqui não é apenas o reaquecimento em si, mas a forma como são manuseados após a primeira cozedura. É fácil esquecer que estes seres delicados precisam de mais atenção do que, digamos, um pedaço de carne mais robusto. A preocupação com a segurança alimentar é uma constante na nossa idade, e cada pequena precaução pode evitar grandes problemas. Evitar sobrecarregar o corpo com alimentos que podem causar indigestão ou libertar toxinas é fundamental para manter a nossa energia e a clareza mental, fatores essenciais para uma vida plena. Como devemos tratar os nossos cogumelos? A regra de ouro é: consumam-nos frescos, logo após a cozedura. Se for absolutamente necessário guardá-los, refrigerem-nos o mais rapidamente possível e consumam-nos no prazo de um dia. Se forem reaquecer, façam-no a uma temperatura elevada e rapidamente. Não os reaqueçam em lume brando. E, idealmente, evitem reaquecê-los completamente. Considerem usá-los em pratos frios, como saladas, se a receita permitir. Mas o conselho mais sensato é cozinhar apenas a quantidade de cogumelos que sabem que vão comer. É preferível fazer uma nova dose mais pequena do que arriscar a vossa saúde com sobras que podem não estar nas melhores condições. É um pequeno ajuste nos nossos hábitos, mas que pode ter um grande impacto na prevenção de problemas digestivos e, mais importante, na manutenção da nossa vitalidade a longo prazo. É surpreendente como coisas tão simples do nosso dia a dia podem ter um impacto tão profundo na nossa saúde, não é? O que comemos e como o preparamos é uma das maiores influências no nosso bem-estar geral. E estas informações são um verdadeiro tesouro para quem procura viver com mais saúde e clareza mental à medida que os anos passam. Chegamos ao fim da nossa conversa sobre como podemos proteger a nossa saúde com escolhas mais conscientes na cozinha. Falamos de como o arroz, aquele acompanhamento tão presente nas nossas mesas, precisa de ser arrefecido e reaquecido com inteligência para evitar a proliferação de bactérias que podem libertar toxinas, sobrecarregando o nosso corpo. Discutimos os cuidados com o frango, um alimento que, se não for reaquecido de forma uniforme e a uma temperatura segura, pode tornar-se difícil de digerir e um terreno fértil para bactérias indesejáveis. Vimos como os nossos amados vegetais de folha verde, como os espinafres, embora riquíssimos em nutrientes, podem converter os seus nitratos em nitritos e depois em nitrosaminas, que são compostos que merecem a nossa total atenção pela sua potencial ligação a riscos maiores, se reaquecidos de forma inadequada. Mencionemos as batatas que, quando assadas e deixadas a arrefecer em papel de alumínio, ou se tiverem níveis elevados de solanina, podem ser mais perigosas do que imaginamos. E não nos podemos esquecer dos delicados cogumelos, cujas proteínas se podem degradar com o reaquecimento, causando desconforto digestivo. É uma verdade um pouco assustadora, não é? Saber que práticas tão rotineiras podem ter estas consequências. Mas a intenção aqui não é criar alarmismo, muito pelo contrário. É dar-vos o conhecimento e o poder de fazer escolhas mais informadas e de cuidarem de vocês da melhor forma possível. Lembrem-se, pequenos ajustes nos nossos hábitos diários podem ter um impacto monumental na nossa saúde e bem-estar geral, especialmente à medida que celebramos mais anos de vida. Não precisamos de mudar tudo de uma vez, mas começar por um ou dois destes conselhos e ir integrando-os na nossa rotina já é um grande passo. Pensem nisto como um investimento na vossa vitalidade, na vossa memória e na vossa capacidade de desfrutar de cada dia com energia e clareza. A nossa cozinha é o nosso laboratório de saúde, e cada prato que preparamos é uma oportunidade de nutrir o nosso corpo e mente. A prevenção é sempre o melhor caminho, e a informação é a nossa melhor ferramenta. O vosso corpo é o vosso templo, e cuidá-lo com carinho é a maior prova de amor próprio. Queremos continuar a viver com independência, com a mente alerta e o corpo capaz de nos levar onde quisermos. E para isso, a atenção àquilo que colocamos no prato é fundamental. Afinal, a nossa saúde é a nossa maior riqueza, e preservar a nossa memória e evitar doenças é o desejo de todos nós. Não é sobreviver com medo,
mas sim com sabedoria. É sobre capacitar-nos para tomar as melhores decisões para o nosso futuro. Quais destes alimentos vos surpreenderam mais? Ou talvez já soubessem de alguns destes segredos? Partilhem as vossas experiências e dicas nos comentários abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender com a sabedoria que partilham. A vossa contribuição é valiosa e pode ajudar outras pessoas que também procuram viver melhor. Se este vídeo vos foi útil, se aprenderam algo novo que vos fará pensar duas vezes antes de reaquecer certas sobras, por favor, deixem um gosto. O vosso apoio é muito importante para nós. Ajuda-nos a chegar a mais pessoas que também precisam desta informação vital para proteger a sua saúde. E se ainda não o fizeram, considerem subscrever o canal. Ao subscreverem, não perdem os nossos próximos vídeos cheios de conselhos práticos e inspiradores para viverem melhor, com mais energia, clareza mental e bem-estar geral. Prometo continuar a trazer-vos conteúdo que realmente faz a diferença na vossa vida, sempre com a preocupação de vos ajudar a navegar pelos desafios da idade com confiança e saúde. Lembrem-se, cada escolha que fazemos na cozinha é um investimento na nossa saúde e bem-estar. Continuem a nutrir o vosso corpo e mente com sabedoria. E não se esqueçam que a vossa saúde é um reflexo do amor e atenção que lhe dedicam. Vivam a vossa melhor vida, em todas as idades. Cuidem-se muito bem e até ao próximo vídeo.